Altura para a análise em estúdio, com a ajuda de Alexandre Guerreiro, advogado especialista em Direito e Segurança Internacional. Boa noite. Boa noite e bem-vindo. Boa noite. Agradeço a presença aqui no Fala Portugal. Este jovem vai ficar em prisão preventiva, como já percebemos. A juíza considerou que há fortes indícios de continuação da atividade criminosa. Parece-lhe adequada esta medida de coação máxima? Partindo do princípio que se entende que se tratava de um crime de terrorismo, pelo menos é assim que ele está indiciado neste presente momento, parece-me que sim. Até porque se ele mantém o sentimento de ódio e foi impedido de concretizar o atentado que ele tinha previsto, então, se for restituído à liberdade, é expectável que ele mantenha aquele sentimento de ódio que não mudou de um segundo para o outro, não mudou com o processo de detenção pela Polícia Judiciária, portanto, com certeza que ainda estará no seu interior e que é de acreditar que ele terá vontade, naturalmente, de desencadeá-lo se estiver em liberdade. Restante saber quando. Ora, a Justiça não se pode dar ao luxo de deixar uma pessoa desta natureza, uma potencial ameaça, em liberdade, ainda por cima, sem se saber como é que se pode proteger a comunidade, daí que me parece claramente adequada esta medida de coação. E que tipo de argumentos pode a defesa apresentar para inverter esta medida? Parece-me que poderá contestar desde logo a qualificação do tipo de crime de terrorismo. E isso pode ser substancial para fazer cair o tipo de moldura penal que pode ser aqui aplicado e o tipo de crime que aqui está em causa, até mesmo as medidas de coação, e fazê-lo responder apenas por posse de arma proibida. Ora, estamos a falar de uma diferença significativa, que uma coisa é conduzir um atentado terrorista com vista à produção de um dano que seja letal para o alvo, e outra coisa é apenas responder por ter a posse de arma proibida. Neste caso concreto, a questão da motivação e a definição do que é a comunidade que o agente visava intimidar e que é exigido pelo número 1 do artigo 2º da Lei 52/2003, parece-me que é o ponto que pode ser explorado pela defesa no sentido de eliminar essa qualificação. Aqui a acusação de crime de terrorismo pela qual ele foi indiciado, parece-lhe também que faz sentido? Pode fazer algum sentido. Depende dos elementos probatórios que a Polícia Judiciária possa ter recolhido e possa ter feito juntar ao inquérito. Eu recordo que a Polícia Judiciária concretizou e levou a cabo a realização de um mandado de busca que foi emitido pelo juiz de instrução criminal e, naturalmente, proposto pelo Ministério Público. Isto significa que, pelo menos, temos aqui 3 entidades alinhadas quanto ao entendimento de que possamos estar perante um crime de terrorismo. Agora, depende do que for encontrado. Se entender... Mas sabemos que não é um crime muito fácil de obter condenação. Exatamente por isso. Por isso é que eu acredito que... Repare que Portugal tem sido até criticado pela Europol por ser extremamente conservadoras as autoridades nacionais no sentido de qualificar incidentes que podem, de facto, configurar terrorismo e associação de grupo terrorista e, no entanto, as autoridades portuguesas normalmente reservam-se o direito de nem sequer avançar para esse tipo de qualificação. Neste caso concreto, não houve grandes dúvidas das autoridades e do meio judicial em entender esta ação como terrorismo. E, a meu ver, pode ser justificada por se pretender alvejar a comunidade académica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ainda para mais tratando-se de alvos indiscriminados, ou seja, se fosse contra o conjunto de alunos que normalmente lhe praticavam bullying contra este indivíduo, nós até poderíamos entender que poderia estar de facto aqui um sentimento de vingança. Mas a partir do momento em que seria indiscriminado contra aquela comunidade, nós poderemos entender que ele desenvolveu um sentimento de ódio e poderemos ter um conjunto de outros elementos em que ele possa até ter participado e comunicado, partilhado com outras pessoas a sua pretensão de conduzir um ataque que mantenha o alerta geral e cause danos a um conjunto de pessoas com determinadas características, que é o caso. Mas no caso de crimes de terrorismo, estamos a falar de que penas, doutor? O que é que está em cima da mesa? Podem variar as penas. Desde logo, a condução de um ataque, se for contra a vida, nós poderemos falar de uma moldura penal que pode ir, neste caso concreto, se falarmos dos atos preparatórios, poderiam ir, por exemplo, de 2 a 10 anos. Se falarmos até da criação de uma associação terrorista ou de ameaças, algo do género, nós estaremos a falar de uma moldura penal, por exemplo, de 1 a 8 anos. Nós podemos estar a falar de 2 a 5 anos. Depende de qual for a imputação que o Ministério Público fizer e tudo isto depende dos elementos de prova que tenham sido recolhidos. Nós não sabemos nada ainda até o momento. Portanto, temos de manter em aberto esta hipótese e, quando for deduzida a acusação... Acha que pode haver aqui atenuantes, tendo em conta aquilo que já se vai sabendo do passado deste jovem? Vai sempre haver atenuantes pela idade que tem. Portanto, ele vai sempre beneficiar do regime aplicável aos jovens delinquentes, que é normalmente entre os 16 e os 21 anos. Portanto, logo aqui vai ter a pena especialmente atenuada. É uma vantagem, digamos assim, da defesa. A questão é que
o Ministério Público neste momento tem 6 meses para deduzir a acusação, sob pena de este indivíduo ser restituído à liberdade, e tem 1 ano e 6 meses para poder finalmente ser julgado em primeira instância. Resta perceber se vai haver capacidade para poder cumprir todos estes prazos. Resta-nos agora aguardar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite.